Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante, dando prosseguimento à nossa série de exposições no livro de Juízes. Um livro que tem sido bem desafiador para mim fazer a exposição, tendo em vista várias questões específicas do livro, e inclusive no texto de hoje, algo que suscita aí a curiosidade ou a certa desconfiança com relação a algumas coisas no texto bíblico, não ao texto bíblico em si, mas a compreensão daquilo que está exposto. Nós meditaremos hoje no capítulo 11, a partir do versículo 29, até o final, até o versículo 7 do capítulo 12. Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 29, até o versículo 7 do capítulo 12, que é onde se encerra a história de Jefté. Só para ver se os irmãos estão atentos. Quem não está sou eu, né? Mas nós começamos na última mensagem, 15 dias atrás, a história de Jefté, e vamos encerrá-la hoje. Esse homem que em Hebreus, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, apesar de todas as coisas que nós leremos e tentaremos compreender, é chamado de um dos heróis da fé. Alguém que confiou em Deus e por isso viu Deus agindo a seu favor ou por meio dele mesmo em favor do povo de Israel. E nós teremos como título da nossa mensagem Guerra de Palavras. E eu gostaria que durante a leitura desse texto, os irmãos percebam algo que eu sempre digo aqui na escola dominical, que toda repetição na Bíblia, ela não é por acaso. O texto bíblico, em grande parte, ele usa a repetição como uma maneira de chamar a atenção para algo muito importante no texto. E aqui nós temos um verbo que é repetido várias vezes. E ele se torna, assim, um chamariz importante do texto, onde o autor coloca pistas daquilo para o qual ele chama a nossa atenção. Mas os irmãos vão perceber que não são somente palavras no texto que são repetidas, mas expressões que há no texto e que são repetidas em outro texto também chamam a nossa atenção. Então vamos fazer uma leitura atenta, em reverência à palavra do Senhor. Os irmãos podem permanecer assentados, mas me acompanhem na leitura de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté de Mispa à sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor. Faze, pois, a mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto. Deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes,
e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Consentiu ou disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon e disseram a Jefté, por que foste combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhe disse, eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-vos e não me livraste das suas mãos. Vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para me combateres? Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera, fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no deserto de Efraim e Manassés. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam, és tu efraimita? Se respondia, não, então lhe tornavam, dize, pois, Shibolete. Quando dizia Sibolete, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Jefté, o gileadita, julgou Israel 6 anos, e morreu, e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor nosso Deus, nós cremos na Tua Palavra, nós cremos que a Tua Palavra é a verdade, nós cremos em toda a Escritura, que elas são, a Deus, a voz do Senhor para nós. Nós cremos que a Tua Palavra é a nossa única regra de fé e prática, e nós cremos, a Deus, que na Palavra de Deus, na Bíblia, há a palavra de salvação. Ó Senhor, nós estamos diante não de um livro qualquer, não de uma fábula, não de uma ficção, não de uma biografia, não de um livro de história. Nós estamos, ó Deus, diante do instrumento pelo qual o Senhor decidiu se fazer conhecido a nós. Mas, Senhor, nós somos muito limitados para entender a Tua Palavra, somos limitados para aplicar na nossa vida a Tua Palavra, e principalmente, nós somos limitados em fazer com que a Tua Palavra dê o correto efeito na nossa vida ou mude a nossa vida. Por isso, ó Deus, nós clamamos nessa noite ao Teu Espírito Santo, para que por ocasião da exposição da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo traga as verdades do Senhor ao nosso coração, para que sejamos transformados pelo Senhor. Para que a Tua Palavra seja viva no nosso coração e nos transforme. Nós clamamos ao Senhor por sabedoria, clamamos ao Senhor por iluminação do Teu Espírito, para compreendermos a Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, algum de vocês já ouviu alguém dizer que as palavras têm poder? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. E tem muitas pessoas que acreditam nisso, que as palavras têm poder. E não está certo acreditar que as palavras têm poder. E não está errado acreditar que as palavras têm poder. Depende de que poder que nós estamos falando que as palavras têm. E de quem profere essas palavras. Eu gosto muito do Salmo 28. O Salmo 28 repete várias vezes a voz do Senhor alguma coisa.
A voz do Senhor faz alguma coisa. E eu acho maravilhoso porque a palavra de Deus tem poder. Quando eu falo a palavra de Deus, eu não me refiro somente às Escrituras, mas àquilo que de fato procede da boca de Deus. Tem poder. As nossas palavras não têm o mesmo poder, mas as nossas palavras têm poder. E eu vou demonstrar para os irmãos. As nossas palavras não têm poder no sentido místico. E esse é o sentido no qual eu aprendi que as palavras têm poder. Então eu aprendi na minha infância e na minha juventude que certas coisas não poderiam ser ditas, porque se forem ditas, alguma coisa ruim pode acontecer. Quem aqui nunca teve a experiência da mãe falar assim: não corre com o braço dentro da blusa que você vai cair, e o menino cai. Aí alguns dizem assim: tá vendo? Aconteceu porque a mãe falou. Não, aconteceu porque o menino desobedeceu. Não é a palavra que tem poder, é a desobediência. Então, se nós pensarmos dessa maneira mística, as palavras não têm poder. Eu também aprendi desde muito novo que eu não poderia pronunciar uma certa palavra, e eu sei que essa palavra causa incômodo em alguns quando ouvem. Eu cresci aprendendo que se eu pronunciar a palavra desgraça, alguma coisa ruim poderia acontecer. Mas a palavra desgraça, ela tão somente revela que algo muito ruim já aconteceu. Não há poder nenhum nessa palavra, nenhum poder intrínseco nela. Então, nesse sentido, nós não devemos crer que as palavras têm poder. Mas as palavras têm poder também. E as palavras, elas têm a capacidade de trazer resultados bons ou ruins àqueles que ouvem. E as palavras têm o poder de manifestar aquilo que está no interior de quem fala. As palavras têm muito poder. Se nós falarmos para alguém assim: você para mim é desprezível, nós temos o grande poder, com essas palavras, de fazer a pessoa se sentir mal. Se um médico, de posse de alguns exames, disser para alguém assim: a sua doença tem cura. Essas palavras têm grande poder de trazer ânimo e esperança a quem está doente. Se nós chegarmos para alguém que nos ofendeu e dissermos assim: eu te perdoo, essas palavras têm um grande poder de transformar relacionamentos e de trazer reconciliação. Então, nesse sentido, as palavras têm sim poder. Não o sentido místico, mas o sentido do resultado que elas promovem e daquilo que está dentro do coração de quem pronuncia. Eu digo tudo isso porque no capítulo 11 e 12, nós vemos uma verdadeira guerra de palavras. Nós vemos as palavras, como elas têm poder para o mal, mas nós vemos como as palavras elas podem manifestar também muitas coisas de um caráter de quem teme a Deus. Nós podemos ver como as palavras manifestam sentimentos ruins no coração, e nós vemos como palavras podem trazer compromissos seríssimos depois de proferidas. Quando nós chegamos no capítulo 11, que nós vimos 15 dias atrás, nós vimos a sequência narrativa de Jefté. E nós vimos que diante da necessidade de um líder, Jefté foi levantado, aqui fazendo uma breve recapitulação. Nós vemos que os anciãos de Israel foram atrás de alguém que eles tinham expulsado da terra, mas por causa das suas qualidades foram atrás dele novamente. E nós vimos que esse homem foi um bom juiz em um primeiro momento, porque ele fez aquilo que um juiz deveria fazer. Ele lutou em prol do povo. Ele tentou resolver o problema, não resolveu, ele foi para a batalha. Mas as palavras foram muito importantes nesse contexto que nós vimos alguns dias atrás. Várias coisas foram ditas entre Jefté e os anciãos de Israel. Os anciãos diziam: precisamos de um chefe, você não herdará conosco. Mas também diziam: vem e ser nosso cabeça.
Jefté disse: vocês me mandaram embora, serei cabeça mesmo? Então, palavras que manifestavam várias coisas e que no final trouxeram vitória a Israel, ou pelo menos um líder conduzindo o povo de Israel. E de maneira mais específica, no texto que nós lemos hoje, e o objeto da nossa exposição, a segunda parte da vida de Jefté, mostra também palavras muito importantes saindo da boca de Jefté, ou direcionadas a ele, e palavras também muito importantes para o autor do livro de Juízes. Porque se ele está repetindo essa palavra várias vezes, a intenção dele é ensinar o sentido e o poder dessas palavras, e por fim mostrar como que, de maneira icônica e de certa forma irônica, as palavras poderiam ser palavras de vida ou palavras de morte, dependendo da forma como elas eram ditas. E por que isso, meus irmãos? O que tem a ver as palavras? Tem a ver porque Israel precisava de um rei que usasse as suas palavras para bendizer o povo, para abençoar o povo. Israel precisava de um rei que valorizava a palavra de Deus. Israel precisava de um rei que sabia, que tivesse sabedoria para usar as palavras. E nós vamos ver que esse rei, ele chegou. Mas antes, eu gostaria que nós olhássemos para esse texto e ver quantas coisas podem estar presentes e estão presentes nas palavras, nesse texto que nós lemos. E depois nós vamos ver como que essas palavras também estiveram presentes na boca ou no coração do rei de Israel, para que muitas delas não tivessem efeito sobre aqueles que eram parte do povo de Deus. Em primeiro lugar, nós vemos nesse texto palavras de morte. Palavras de morte. Nós vemos do versículo 29 ao 33, nós não leremos novamente os versículos para ganharmos um pouco mais de tempo, mas esses versículos, mostram Jefté se preparando para a guerra, indo atrás dos filhos de Amon, e esse texto nos mostra um voto proferido ao Senhor. Poucos irmãos, infelizmente, poderiam ser mais, mas alguns irmãos estiveram aqui 15 dias atrás, no nosso estudo bíblico de quinta-feira. E nós estudamos o capítulo 23 da Confissão de Fé, quando nós falamos dos votos e dos juramentos. E nós entendemos que votos são palavras que saem das nossas bocas, entrando em um compromisso com Deus, compromisso no qual nós agora nos colocamos sob obrigação, tendo o próprio Deus como testemunha, para o bem ou para o mal. E é o que nós vemos nesse texto. Jefté usa palavras para fazer um voto ao Senhor. E o voto dele é o voto de que, se o Senhor concedesse a ele vitória na batalha, o primeiro que saísse ao encontro, ele entregaria ao Senhor como sacrifício. No contexto anterior, não havia sido apresentado ainda algo que foi apresentado nesses versículos 29 a 33. Ainda não havia apresentado a informação de que Jefté estava levantado e servindo, fortalecido pelo Senhor. E nós falamos isso 2 semanas atrás, que alguns juízes, há a informação clara de que ele estava fortalecido por Deus e outros não. Aqui Jefté, no primeiro momento, ainda não há essa designação do Espírito Santo de Deus tomando ele, mas nós vemos no versículo 29, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Agora sim, esse homem está, pelo menos textualmente, fortalecido pelo poder de Deus. E debaixo dessa influência, ou debaixo desse poder, reconhecendo aquele que o estava usando como instrumento, ele faz um voto. E veja, meus irmãos, essa ligação do Espírito do Senhor com o voto não é uma ligação frágil ou não é uma ligação menos importante. Mas há o sentido de que quando Jefté faz esse voto, ele sabe a quem ele está fazendo. Aqui não é um voto a um Deus qualquer. Aqui não é uma promessa. Mas aqui é um compromisso assumido diante de Deus por estar debaixo da influência do Espírito do Senhor.
E na verdade, meus irmãos, até mesmo na nossa própria vida, nós só conseguimos cumprir os nossos votos quando nós estamos debaixo do poder do Senhor, ou da influência do Espírito Santo. De outra maneira, nós não conseguimos manter as nossas palavras. Eu tive um professor de seminário que ele dizia assim, que ele só realizava casamento entre cristãos. Ele não realizava casamento de um cristão com um não cristão, e ele nem realizava casamento entre dois não cristãos quando convidado. E perguntado por quê, não cristão com cristão, a gente entende o porquê. Mas de dois não cristãos, qual é o problema? E ele disse assim, quando nós expomos a palavra sobre o matrimônio para dois incrédulos, eles não têm condições mínimas de cumprir aquilo que eles estão prometendo. Diante de Deus, eles são incapazes de assumir ou de cumprir aqueles votos que estão fazendo. Assim, há uma ligação muito clara em fazer um voto comprometido com o Senhor e a capacidade de cumprir esses votos. É possível porque o Espírito Santo do Senhor dá essa capacidade. O fato é que Jefté faz um voto. Alguns dizem que é um voto tolo, alguns dizem que é um voto lícito, alguns dizem que é um voto mal feito. O fato é que ele afirma que o primeiro que saísse ao seu encontro, ele entregaria ao Senhor. E o significado do voto, meus irmãos, é o seguinte: o Senhor me deu algo, eu darei algo ao Senhor. Independente ainda, Josué, no momento do voto, ele não sabia quem seria. Mas o voto que ele faz é, o Senhor, se me entregar algo importante, se o Senhor me entregar algo que faz ligação ou que responde ao meu chamado de juiz, eu entregarei algo ao Senhor, a Ele. O Senhor satisfez a condição do voto. Os filhos de Amon foram entregues nas mãos de Jefté. Israel estava livre da opressão que eles estiveram durante tantos anos, 18 anos, segundo o início do capítulo 11. Mas por que essas palavras de Jefté são palavras de morte? Porque a alegria de alguém significaria a tristeza de alguém. Porque a preservação de alguém serviria ou seria trazida a cabo pela eliminação de alguém. A prosperidade de alguém seria trazida a efeito às custas da infelicidade de alguém. E meus irmãos, falando dessa maneira, dá até para nós entendermos que isso não é tão incomum assim. Dá até para nós entendermos que a felicidade de alguém pode significar a infelicidade de alguém. Ontem eu estava conversando com uma irmã e ela estava compartilhando comigo que a alegria dos filhos dela foi um pouquinho de tristeza para ela. Quando eles casaram e saíram de casa, ela ficou muito abatida, muito triste, ainda que seja uma coisa muito simples. Mas perceba como a alegria pode gerar também tristeza. Uma bênção pode gerar também alguma coisa ruim para alguém. E se nós olharmos isso de maneira macro na nossa vida, nós vamos lembrar que o fato de termos alegria no Senhor, o fato de sermos o povo do Senhor, só aconteceu porque trouxe infelicidade para alguém e sofrimento para alguém. E eu não digo, obviamente, para nenhum outro, a não ser aquele que foi o nosso juiz e o nosso libertador. Por isso, nesse texto nós vemos o autor de Juízes nos mostrando que existem palavras que os resultados dela podem ser alegres, podem ser bênçãos, mas também podem trazer morte para afiançar essas bênçãos dadas por Deus. Mas se nós continuarmos no texto, nós vamos ver palavras de fidelidade também. Não só palavras num sentido negativo, mas palavras também num sentido positivo. Os versículos 34 e 35 nos mostram algumas coisas muito interessantes. Depois da vitória, a filha de Jefté sai ao seu encontro. E veja que é muito claro aqui que ela já sabia da vitória, porque ela não veio para saber o que tinha acontecido. O texto diz que ela veio salmodiando ao Senhor. E por que nós dizemos que ela veio salmodiando ao Senhor? Porque o termo usado aqui diz que ela veio com adufes e danças, e esse termo provavelmente foi retirado do saltério,
ou, obviamente, não do saltério todo, que tem uma formação posterior, mas de algum salmo antigo no povo de Israel, que unia os adufes e danças à celebração ao Senhor. Então, quando o autor aos Juízes diz que ela vem louvando dessa maneira, há aqui a impressão de que ela está louvando a Deus por algo que ele havia feito. E o narrador destaca essa situação embaraçosa. Ela vem louvando ao Senhor, e o texto faz um destaque que também é muito importante na literatura bíblica, principalmente em relação à aliança de Deus com o seu povo. O texto diz que vem a sua filha, sua única filha. Eu não sei se os irmãos vão lembrar de outro texto bíblico que essa expressão é repetida. Lá em Gênesis capítulo 22, nós temos o texto quando Deus pede que Abraão sacrifique Isaque. E por 2 ou 3 vezes, esse texto, essa frase, ela é repetida lá justamente para dar ênfase, que era o seu filho, mas era o seu único filho. Porque Deus diz para Abraão: toma o seu filho, o seu único filho. Toma o seu filho, o seu único filho. E mais uma vez no final do capítulo: não me negaste o teu filho, teu único filho. Mas há uma diferença nessas 3 repetições, e que não está no texto de Jefté. As 2 primeiras, em Gênesis 22, diz assim: toma teu filho, teu único filho, a quem amas. A segunda vez diz: toma o teu filho, teu único filho, a quem amas. Depois que Abraão provou o seu amor ao Senhor, acima de todas as coisas, o texto diz: você não me negou teu filho, teu único filho. Porque ali o autor está mostrando que ele amava mais ao Senhor do que aquele filho, o único filho. E quando nós olhamos esse texto, não sei, confesso aos irmãos, não sei se é proposital, mas a mim me parece muita coincidência essa mesma expressão colocada quando o texto está apontando para um povo que era o povo da aliança e que tinha Abraão como ícone da religião judaica e que tinha ele como fiador, aquele que foi o recebedor da aliança de Deus e das promessas. A mim parece muito claro que o texto está mostrando que Jefté tinha uma filha, uma única filha, mas ele tinha um compromisso maior com o Senhor e não com aquela filha, porque não é destacado que ele amava sua filha. Irmãos, o texto diz que o texto nos mostra, nos ensina que havia fidelidade nessas palavras de Jefté. Talvez, se nós lêssemos: ah, filha minha, causa da minha calamidade, como ele diz, parece que aqui não há muita fidelidade, parece mais palavras de lamento. Mas veja o que ele diz no final: fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Era a filha, a única filha, mas o compromisso dele era com o Senhor. Ele fez um voto e não voltaria atrás. Ele permaneceria fiel ao Senhor. Mesmo em meio à morte, Deus seria satisfeito e não o homem. E falando dessa maneira, meus irmãos, a nossa mente já se volta necessariamente ou imediatamente para as vezes em que o Senhor foi satisfeito, que a sua vontade foi satisfeita pela fidelidade do povo. Um exemplo foi esse que eu citei de Abraão, quando ele se mostrou fiel ao Senhor, e o Senhor foi satisfeito com um sacrifício, não o de Isaque, mas o de um animal que o Senhor proveu. Mas todas as vezes que nós vemos morte e sangue no Antigo Testamento, ali é o Senhor sendo satisfeito pela fidelidade do seu povo. Tanto é que o sacrifício em si não era o mais importante, mas a fidelidade. É por isso que em Malaquias, o povo sacrificava, mas com o coração longe do Senhor, a ponto de Deus dizer: eu prefiro que fechasse as portas do templo e não houvesse esse tipo de sacrifício. Mas quando nós vemos o exemplo máximo de fidelidade, não há outro senão o exemplo do Senhor Jesus. Porque ele satisfez ao Senhor. Ele satisfez a ira de Deus. Ele fez a vontade de Deus. E em meio à morte do Senhor Jesus, Deus ficou satisfeito.
Veja, irmãos, é estranho falar isso, mas não é que Deus ficou alegre com a morte de Cristo, mas a justiça de Deus foi satisfeita, não de outra maneira, a não ser pela fidelidade de Deus, fidelidade de Jesus. Então nós vemos morte por meio de palavras, mas vemos a fidelidade sendo demonstrada por palavras. Nós vemos também a entrega pessoal sendo demonstrada por meio de palavras, porque nós vemos aí no versículo 36 e 37, agora palavras na boca da própria filha de Jefté, e ela dizendo: fizeste um voto, faze segundo o teu voto, concede-me apenas isso, deixe que eu vá e chore a minha virgindade. Meus irmãos, poderia ter ficado revoltada, decepcionada, se sentindo injustiçada, e com toda razão. O texto de Gênesis 22 não nos fala nada sobre a postura de Isaac, se ele ficou triste, revoltado, injustiçado. O fato é que aqui o que há é tão somente uma concordância. Ela veio com adufes e danças, e mais uma vez ela entendia que era o Senhor, e existe uma profunda percepção da filha de Jefté de quem era o Senhor, porque ela concorda em se entregar ao voto. Ela concorda que o pai faça ao Senhor aquilo que ele prometeu. Não há nenhuma palavra no sentido de voltar atrás, de desejar que isso não acontecesse, mas há a entrega ao voto feito ao Senhor. Ela apenas faz um pedido, que deixe de chorar a virgindade. E essa expressão, meus irmãos, é muito interessante, porque o fato dessa moça pedir ao pai para chorar a sua virgindade faz todo sentido aqui no contexto de Juízes. Nós vemos que os contextos anteriores, inclusive os contextos posteriores, vão nos mostrar a grande importância dos filhos. Nós vemos Gideão, que teve muitos filhos. Nós vemos, depois de Gideão, Tola e Jair, que o detalhe que o texto aponta era para a quantidade de filhos que ele teve. Jefté entra numa situação estranha, justamente pela forma como ele se tornou filho de Gileade. E nós vemos o texto posterior, quando vai falar de Ibzan, Elon e Abdon. Qual o destaque que o texto dá para eles? Muitos filhos, como sinal de prosperidade. Quando ela pede para chorar a virgindade, não é simplesmente o lamento por não casar, é o lamento por não dar descendência a Jefté. É o lamento porque a história dele encerraria ali. Lembre, era a única filha. Ele não tinha filho, ele não tinha outra filha. A família, a história de Jefté se encerraria nele, como se encerrou 6 anos depois. De fato, é por isso que ela chora, porque ela não daria descendência ao seu pai. E nós sabemos que na cultura do Antigo Testamento, não ter descendência era sinal da maldição de Deus. Por que palavras de entrega? Porque há o reconhecimento da soberania daquele que a receberá. Isso é se entregar. Isso é entender a quem se está se entregando. No caso, o Senhor. E meus irmãos, nós cantamos durante a liturgia um hino, que o Senhor, fazendo das palavras do Senhor, vinde a mim. E na verdade, quando o Senhor Jesus disse isso, conforme registra o Evangelho de João, o que o Senhor espera era uma entrega total nas mãos do Senhor. Quando o Senhor conversa com o jovem rico, conforme nos diz Marcos capítulo 10, o que o Senhor espera dele era uma entrega verdadeira e uma entrega ao Senhor, porque aquele homem tinha uma entrega parcial e uma entrega à religião. O Senhor o convida a se entregar ao Senhor o que ele não faz. Mas nós não podemos esquecer que só é possível nos entregarmos ao Senhor, porque alguém foi nesse caminho primeiro, e alguém se entregou ao Senhor. Alguém orou o Salmo 69, se entregando a Deus para que nele fosse feita a vontade do Senhor. O Senhor Jesus
se entrega por causa de uma aliança, por causa de um pacto. O Senhor Jesus se entrega por causa de um voto. E o Senhor Jesus se entrega por inteiro. Ele não se entregou parcialmente, mas se entregou inteiro. Meus irmãos, além disso, nós vemos palavras de compaixão nesse texto. Os versículos 38 e 40 continuam dizendo que ele consentiu, mas a palavra consentiu aqui é a palavra disse também, como nos outros versículos. Deixou ela ir, deixou ela chorar, deixou ela lamentar pelo voto proferido, e lamentou porque jamais foi possuída por um varão, como o texto nos diz. Daí certo costume ter nascido entre o povo de Israel. Meus irmãos, o voto seria cumprido de qualquer forma. A filha seria entregue pelo Senhor, entregue ao Senhor. Ela havia concordado, mas ainda assim houve um pedido. E houve compaixão naquele que atendeu a esse pedido. Ele postergou o voto ou a aplicação do voto, mas a postergação não foi usada para abandono da aplicação do voto, mas apenas uma demonstração de compaixão do pai àquela filha. O texto nos diz que 2 meses depois, o pai fez o que havia prometido e votado ao Senhor. Entregou aquela filha. E alguns estudiosos, dizem que ela não foi sacrificada, mas nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas o fato é que ela jamais deu a descendência a seu pai. E nesse texto ele demonstra compaixão por ela, ainda assim como nessa pequena ou simples demonstração de maldição do Senhor. Irmãos, afinal de contas, ela foi ou não foi sacrificada? Eu vou fazer aqui um parênteses para falar um pouco sobre isso. E por que um parênteses? Porque ainda que chame muito a nossa atenção essa passagem, esse fato, ele não é o fato central do texto, se ela foi ou não sacrificada. Mas a nós gera muita curiosidade, muito interesse nesse detalhe. Então eu vou dar uma explicação e eu já vou dizendo aos irmãos. Tem muito teólogo que não confirma, que não concorda comigo. Existem bons teólogos que concordam comigo no que eu vou dizer. E tem bons teólogos que não concordam com o que eu vou dizer. Então, por exemplo, Augustus Nicodemos não concorda com o que eu vou dizer aqui. Mas nenhum de nós dois está falando heresia, tá, irmãos? É só porque o texto é muito difícil mesmo da gente interpretar. Nós vamos pegar alguns detalhes e focar no que é principal. Existem alguns que vão dizer que ela não foi sacrificada. Na verdade, o voto de Jefté foi de consagrar ao Senhor quem saísse primeiro. Essa palavra holocausto, segundo alguns gramáticos do hebraico, ela pode ser traduzida também por consagrar ao Senhor. Então, como se o voto dele fosse, eu vou consagrar ao Senhor aquele que sair primeiro. E existem outros detalhes também, por exemplo, a afirmação de que ela jamais foi possuída por nenhum homem, mostrando que provavelmente ela ficou viva, mas nunca mais casou, nunca se casou. Então, alguns vão dizer, repetindo, irmãos, alguns bons teólogos, bons exegetas, vão dizer que ela não foi sacrificada. Eu sou da ideia que ela foi sacrificada. A mim me parece que o texto caminha nessa direção. E eu vou dar para os irmãos alguns argumentos. O primeiro é que essa palavra holocausto, ela pode ser traduzida sim por consagrar. Mas no texto bíblico não me parece ser o uso primário da palavra. E holocausto é uma palavra muito forte, que está muito ligada a tirar a vida. E mais do que isso, no texto segue dizendo que ele cumpriu o voto que ele fez. Então, se o holocausto é de fato tirar a vida, o texto vai afirmar que ele fez isso também. O fato de jamais ser possuída por nenhum varão, não significa que ela não morreu naquele momento. Pode ser que ela morreu sim. E essa afirmação vai testificar, vai dar a garantia de que ela não teve filhos e não deu descendência para o seu pai. Muitos vão dizer que Deus não aceita sacrifício humano.
Mas veja bem, é um pouco diferente a afirmação. Deus não pediu sacrifício humano. Se nós afirmarmos que Deus não aceita um sacrifício humano, nós estamos numa grande enrascada, porque ele aceitou o sacrifício de Cristo. Então ele não pediu sacrifício humano, mas o texto não diz que Deus rejeitou o sacrifício dela, ainda também que não diga que ele tenha se agradado. E por fim, para mim o que torna mais claro, talvez, que ela tenha sido morta, é porque o livro de Juízes, como nós temos visto, ele mostra a degradação de Israel. Como Israel foi se tornando cada vez pior. Como Israel foi se tornando cada vez mais parecido com os povos ao redor. Então, para mim, aqui é um sinal da cananização de Israel. Que o sacrifício humano era comum aos outros povos e agora parece uma prática aceitável entre o povo de Deus. Então, para mim, o texto está mostrando que as coisas estavam indo de mal a pior. Enfim, o que nós ficamos disso tudo? Que aqueles que creem que ela morreu e que aqueles que creem que ela não morreu, que ela só ficou sem casar, chegam no mesmo ponto e que é o ponto principal. Jefté ficou sem descendência. E esse é o importante, porque era um sinal da maldição de Deus. E o texto vai deixar isso muito claro, que a história dele encerra nele. Irmãos, depois, quem tiver mais dúvidas aí, pode entrar no YouTube, tem pregação do Ageu Magalhães, do Augusto Nicodemos, falando sobre isso, e não tem problema nenhum se os irmãos concordarem com eles, tá? Eles são muito melhores teólogos do que eu. Eles são teólogos, né? Eu só leio o que eles escrevem. Então, os irmãos fiquem à vontade aí. Mas o fato é que ele ficou sem descendência. Mas voltando aqui agora, fechando esse grande parêntese, por que palavras de compaixão? Porque aquele pai deixou que ela lamentasse junto a outros o fato dela ser morta. Meus irmãos, nós chegamos ao final do capítulo 11 e há uma grande mudança do capítulo 11 para o capítulo 12. As palavras continuam sendo muito importantes, mas agora parece que as palavras não são usadas mais com os de dentro, os do povo. Agora parece que são palavras voltadas a inimigos, ainda que de dentro do povo. Nós vamos caminhando aqui no capítulo 12 e nós vamos ver algumas palavras de revolta. O versículo 1 nos diz que os efraimitas se levantaram, aliás, nós vamos ver que não é novidade os efraimitas se levantarem depois de uma batalha, nunca se levantaram antes, mas depois parece que era um hábito deles. E disseram a Jefté: vocês não nos convidaram para essa batalha? Outro exército convocado novamente contra Jefté, mas dessa vez um exército de dentro do próprio povo. E as palavras pronunciadas deles mostram revolta. A tribo de Efraim se revolta porque não foi convocado para a luta. Alguma coisa familiar com Juízes 8. Lá no versículo 1 de Juízes 8, os homens de Efraim se levantaram novamente contra Gideão e disseram: o que é isso? Vocês não nos chamaram para pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente contra ele. Mas a vitória foi conquistada, mas não terem sido chamados colocou em risco a vida de Jefté. Uma revolta sem lugar, uma revolta que poderia ser muito plausível no caso de derrota de Israel. Mas Israel saiu vitoriosa, e ainda assim houve revolta. E sabe o que essa revolta mostra? O que estava no coração daqueles homens. As palavras deles mostram que não havia satisfação na libertação impetrada pelo próprio Deus. As palavras mostram que não havia concordância com a libertação feita por aquele que estava possuído pelo Espírito de Deus, sustentado pelo Espírito de Deus. As palavras mostram um desejo de vitória a partir de suas próprias mãos. Irmãos, as semelhanças não são coincidências. Veja, os irmãos com certeza já viram pessoas revoltadas com o Evangelho. Talvez nós algum dia aí no passado, na nossa vida, já ficamos revoltados contra o Evangelho. As pessoas se revoltam quando nós dizemos assim que obras não salvam. As pessoas se revoltam quando nós dizemos que quem escolhe quem vai ser salvo é Deus.
As pessoas se revoltam quando nós dizemos que elas não têm escolha para a salvação. Elas não têm o poder de decidir. E por que as pessoas se revoltam? Porque elas não querem ser libertas por aquele que Deus fortaleceu. Mas elas querem serem libertas pela sua própria mão, pela sua própria espada. Elas não são, na verdade, tão piedosas que rejeitam não fazer nada, mas são rebeldes contra o Senhor. Por isso, o texto nos mostra que foram proferidas palavras de juízo contra aqueles, e palavras muito diferentes do que foi proferido antes, porque quando os efraimitas se levantaram contra Gideão, Gideão foi político, Gideão foi um diplomata. Não, o que é isso? Os rabiscos de vocês aí são melhores do que as nossas melhores uvas. Não, o que é isso? Efraim é muito bom, nós conseguimos aí, foi na sorte. Foi isso que Gideão fez. Jefté não. Jefté, diante da revolta, proferiu palavras de juízo contra os efraimitas. Ele manifestou a verdade daqueles homens e disse que se não fosse por ele, a vida deles estava em perigo. Os efraimitas não eram inocentes, como eles mesmos disseram, mas eles foram chamados e não atenderam ao chamado. E Jefté então se coloca em risco para salvar o povo. Assim, a resposta de Jefté não foi diplomática, mas a resposta dele foi militar. A resposta dele foi combatendo contra aqueles homens que se revoltaram contra ele mesmo, para a própria destruição e para o próprio juízo deles. Porque a revolta contra Deus produz juízo. As palavras que manifestam um coração rebelde contra o Senhor aguardam palavras que virão de juízo. Os irmãos já pensaram na gravidade das palavras de Jesus no dia em que ele voltar? Mateus capítulo 7, o próprio Jesus diz que quando ele voltar, alguns chegarão perto dele felizes, achando que vai acontecer alguma coisa boa. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Não vos conheço. Palavras de juízo. Palavras que serão proferidas àqueles que foram rebeldes contra o Senhor. No dia da volta de Cristo não haverá diplomacia. No dia da volta de Cristo não haverá vistas grossas. No dia da volta de Cristo haverá juízo. E por que nós podemos ter a esperança de fugir do juízo? Porque há alguém que já experimentou as palavras de juízo por nós. Porque o que o Senhor Jesus experimentou na cruz, em favor daqueles que ele veio salvar, foi justamente o juízo de Deus que será derramado sobre aqueles que não estão unidos a Cristo. O juízo já veio para que houvesse salvação. Por fim, meus irmãos, os versículos 5 a 7 se encerram como começaram, palavras de morte. Porque o texto nos diz que pelas próprias palavras as pessoas morriam. Mas veja que interessante, no início do texto, a palavra de Jefté causou a morte de outro. No final do texto, a própria palavra causava a morte. É algo, no mínimo, interessante o que acontece aqui, porque eles tomam um lugar de travessia do Jordão, e quando passava alguém, eles faziam um teste para saber se a pessoa era de Efraim ou não. E o teste era pronunciar uma palavra. E os irmãos sabem bem que as palavras nos denunciam, né? Qualquer um de nós aqui, se a gente viajar para um lugar um pouco mais distante de Minas Gerais, as pessoas vão saber na hora de onde nós somos. Eu e Cadu estávamos, mês passado lá em Cuiabá, e eu na fila lá para almoçar, a gente falou assim com alguém: arreda aí. Na hora alguém que estava na mesa falou assim: é mineiro. Arreda só existe em Minas. Nós somos entregues pelas nossas palavras. O meu cunhado, ele tem uma professora, ela é linguista, e ela presta serviço para a ONU. E o serviço dela é pegar ligações
que eles pegam aí em conversas de terroristas e analisar palavras para ver a pronúncia de determinadas letras, para saber de qual região de tal país aquela pessoa é. Porque as nossas palavras nos traem. As nossas palavras nos condenam. E era o que acontecia aqui. Se a pessoa dissesse chibolete, podia passar. Se ela não soubesse pronunciar e falasse cibolete, ela estava morta. E essa palavra, na verdade, ela agora faz parte do nosso vocabulário, né? É uma palavra ou som de difícil articulação, cuja pronúncia trai a origem estrangeira da pessoa, a palavra chibolete. E veja, as palavras causavam a própria morte das pessoas. Ou seja, os efraimitas passaram a morrer pela própria palavra, ao passo de que a filha de Jefté morreu por palavras que não eram dela. E assim é a morte. Assim é a morte provocada por palavras. Alguns morrem pelas suas próprias, mas outro morreu pelas de outros, que não eram dele. Assim aconteceu na história de Jefté. Assim aconteceu na nossa história. E assim vai acontecer na história de muitos, que morrerão pelas suas próprias palavras. E as nossas palavras também nos condenariam. Mas as nossas palavras podem nos salvar. E uma palavra que pode nos salvar, ou uma expressão que pode nos salvar, é aquela dita por Pedro. Porque o Senhor Jesus perguntou: Pedro, quem você diz que eu sou? Aliás, ele perguntou aos apóstolos, e Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas palavras foram a salvação de Pedro. Essas palavras, quando reveladas a nós pelo Espírito Santo, são a nossa salvação. Meus irmãos, por que o autor de Juízes conta uma história assim, colocando tantos diálogos e tantas palavras que trouxeram coisas ruins? Por que o autor aos Juízes, querendo trazer esperança aos seus ouvintes, coloca tantas palavras que trouxeram morte, juízo e tudo isso? Eu falei no início. Porque o autor aos Juízes queria trazer a esperança ao povo de um rei que viria e que usaria as palavras de maneira santa e de maneira abençoadora. E essa esperança se cumpriu não na época dos juízes, se cumpriu não algumas décadas ou séculos depois, se cumpriu quando veio o verdadeiro libertador. Porque ele usou sim palavras de morte, palavras de entrega, palavras de compaixão, mas que não trouxeram morte para ninguém, a não ser para ele. Porque foi o próprio Jesus que pronunciou palavras de morte, quando ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Tirando essas palavras de um salmo de lamento, em que o salmista não vê a mão de Deus sobre ele, cuidando, ao contrário, vê o abandono de Deus e ele sendo entregue à morte. Jesus usou essas palavras de morte, mas não para outro, não para que outro fosse morto por essas palavras, mas para que ele mesmo experimentasse a morte, para que outros não precisassem experimentar. O Senhor Jesus usou palavras de fidelidade, quando ele diz no jardim do Getsêmani: faça-se a tua vontade e não a minha. E ao fazer isso, a vontade do Pai é que nos é garantida a salvação, porque a vontade do Pai era que todos os pecados fossem condenados. Ou era em Jesus, ou era em nós. E a vontade do Pai foi que fosse em Jesus. E Jesus cumpriu até o final. O Senhor Jesus proferiu palavras de entrega, quando ele diz: Senhor, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O Senhor Jesus diz palavras de compaixão, mas diferente das palavras de Jefté, não uma compaixão limitada, não uma compaixão que não evitaria a morte, mas uma compaixão que tirava as pessoas da morte, porque na cruz, sendo escarnecido, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. E o Pai perdoou a muitos que estavam ali. Além disso, meus irmãos, o Senhor Jesus ouviu palavras de revolta e de juízo,
Alguns ao seu lado dizendo: desce daí, livra-te a ti mesmo e a nós. Palavras de juízo, quando a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. Mas tudo isso ouvindo para que nós não tivéssemos que ouvir. Porque Ele é o nosso verdadeiro libertador. Porque Ele é o nosso verdadeiro juiz. Não um juiz que provoca a morte de outros, mas algum juiz que provoca a própria morte para que outros permaneçam vivos. Meus irmãos, a nossa guerra de palavras, ela se encerra no momento em que nós temos o último diálogo hostil com Deus. Porque a nossa vida é uma vida de diálogo hostil com Deus. Ele fala conosco, nós não ouvimos e nós nos rebelamos contra Ele. Mas quando isso se encerra e quando a palavra nos convida a irmos até Ele e nós nos entregamos, cessa toda guerra de palavras. Porque agora as nossas palavras são conduzidas pelo Espírito de Deus. Porque agora as nossas palavras são condizentes com a palavra de Deus. E as palavras de Deus a nosso favor não são mais palavras de juízo, mas são palavras de bênção e de graça. Amém, meus irmãos? Que nós nos coloquemos nessa posição de darmos ouvidos à palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é pronunciada aos nossos ouvidos semanalmente. Não haverá desculpa. Não haverá desculpa. Se diante do trono do Senhor nós ouvirmos que nós não cremos na palavra, não haverá desculpa. E se nós não crermos o que nós ouviremos, apartai-vos de mim, malditos. Mas se nós crermos o que nós ouviremos, entrai para o gozo eterno do seu Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar?